Olá mais uma vez estamos aqui ao Vivendo a Vida de um jeito mais leve, vivendo a vida com Jesus, porque nós estamos aqui para poder ouvir a palavra, podermos aprender, até aprender juntos, porque vocês podem deixar nos comentários o que vocês acharam, o que vocês querem acrescentar, o que vocês gostaram do vídeo. E aqui eu vim falar um pouco, não sei se você já me segue no Instagram, mas aqui eu vim falar um pouco sobre experiências com Deus. Porque no meu Instagram eu até cheguei a comentar hoje sobre ter experiências com Deus. E o que é isso? O que é viver uma experiência com Deus, né? Eu ouvi uma vez o Thiago Brunet, que eu estudo bastante, eu gosto muito de ouvir a palavra e tudo mais. E eu ouvi ele falando uma vez sobre... É muito fácil você ver que uma pessoa tem uma experiência com Deus, mas você tem que ter a tua própria experiência com Deus, né? Você só ouvir outra pessoa que teve experiência, porque você ouvir uma outra pessoa tendo experiência com Deus, isso te dá esperança. Mas no momento de aflição, no momento que você precisa, no momento que você precisa de ajuda, de algo na vida, você precisa ter a sua própria experiência. Você precisa ter a sua própria experiência. Não vale só ouvir a experiência do outro, você tem que ter a sua própria. E uma vez, na igreja também, o pastor Rui, daqui de Torres Vedras, onde eu vivo, ele falou assim, que nós tínhamos que ter a nossa própria experiência com Deus. Cada um tinha que ter a sua própria experiência com Deus. E que ele ensinava, sempre ia estar para ensinar, cada um a buscar a Deus, a orar a Deus, porque o pastor está ali para te auxiliar. Mas você tem que viver a sua experiência com Deus, não é você toda vez ter que chegar ao pastor e pedir para ele ter experiência, para poder te falar, para poder te ajudar. Não, você tem que ter a experiência, né? E aquilo me fez pensar muito. E hoje, pensando, do nada no Stories também, eu sei que é coisa de Deus, falando sobre experiência com Deus, eu pensei, experiência com Deus, eu acho que isso é uma coisa de se falar, porque é bom a gente ter uma experiência com Deus, né? Você ter aquela experiência, você viver aquilo, você poder falar, eu vivi isso, né? Eu posso falar porque eu vivi. Então eu li sobre 1 Samuel, li sobre Davi, e aquilo me fez pensar, e eu vou ler para vocês, antes de explicar o meu raciocínio. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, 32, diz assim: E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi era um jovem, tá? Mas ele já tinha sido ungido por um profeta, que ele ia ser o próximo rei de Israel. Saul, na época, ainda era rei de Israel. E eles estavam numa guerra contra os filisteus. E tinha um filisteu, que era o gigante Golias, que estava falando, olha, vem algum de vocês lutar contra mim. E ninguém do exército de Israel tinha coragem de enfrentar aquele filisteu, porque ele era um gigante. Então todos ficaram com medo e ninguém tinha coragem de enfrentar. E Davi era moço, era jovem, ele cuidava do rebanho, das ovelhas do pai dele, então ele não era guerreiro. E ele chegou lá no exército de Israel, porque ele tinha levado comida para os irmãos. Ele chegou lá e falou para o rei Saul, eu vou enfrentar esse gigante. Porém Saul disse a Davi, contra esse filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e viu um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo, o leão, como o urso, assim será este incircunciso, filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. O Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora,
e o Senhor seja contigo. Então o rei Saul autorizou que o Davi lutasse contra aquele filisteu, contra aquele gigante. E todo mundo, óbvio, da guerra do povo de Israel, todo mundo, óbvio, que ficou contra aquilo, que falou, onde se pode, se nenhum guerreiro daqui, que é treinado tantos anos, desde quando era novo, não vai enfrentar esse filisteu porque sabe que vai perder, vem esse mocinho aí achando que vai enfrentar e vai vencer, né? Com estilingue ainda, né? Com estilingue. E ele falou, não, eu vou. E ele foi. Por quê? Por que ele foi? E aí que vocês têm que parar para pensar. Por que ele foi? Ele foi porque ele já tinha vivido uma experiência com Deus. Deus livrou ele da boca do leão e livrou ele do urso. Ele matou o leão e o urso. Deus livrou ele. Ele falou, se Deus me livrou, falou com o rei, peraí, se Deus me livrou de um leão e de um urso, ele me livrará desse gigante filisteu que está enfrentando o povo de Deus, que é o povo de Israel, que está contra o povo de Deus. Então ele me livrará também, porque ele tinha uma experiência com Deus. Ele viveu uma experiência com Deus. Ele não só ouviu que outra pessoa, um colega, um amigo, ou tal pessoa que ele foi na igreja ou foi em algum lugar e ouviu aquela experiência. Não, ele viveu. Ele viveu. Então ali que veio a fé, a coragem, a esperança. Ele falou, eu vou enfrentar porque eu sei que Deus vai me livrar. Por quê? Porque ele tinha fé, porque ele já tinha vivido uma experiência com o Senhor. Então aí que entra o motivo do porquê a gente tem que viver uma experiência. É muito bom a gente ouvir experiência de outras pessoas falando que viveu aquilo, viveu outra coisa. É muito bom, mas nós temos que viver a nossa experiência. Nós temos que viver a nossa experiência com Deus. É bom ouvir de outras pessoas, mas você tem que viver a sua. Você já viveu alguma experiência? Eu não me lembro de já ter vivido alguma experiência, assim, que eu me lembro, que eu acho que experiência com Deus a gente não esquece. E depois de ouvir o Thiago Brunet falando, o pastor Rui falando, eu falei, tem que viver uma experiência com Deus. Se todo mundo pode viver, eu também posso viver. Na própria palavra fala, pede e recebereis. Mas você recebe quando a sua intenção de coração é boa, tá? Não é assim, Deus mata aquela pessoa, Deus odeia aquela pessoa, afasta ela de mim, porque não é assim. Deus, ele te dá algo que você precisa. Então, é quando a sua intenção de coração é boa. Então, ele dá o que você pediu. Então, pede e recebereis. Mas tenha um coração bom, tenha uma intenção boa. Entendeu? E aí eu falei assim, eu tenho que viver a minha própria experiência, eu quero viver uma experiência com Deus. E aconteceu que eu fiquei grávida, quem não sabe, eu tô gravidinha, tá? Não sei se vocês conseguem ver minha barriguinha. E assim, quando eu descobri que eu tava grávida, eu fiquei super feliz. Meu namorado também ficou super feliz. Muito feliz. Eu não fiquei triste, eu não fiquei com medo, não. Eu fiquei feliz mesmo, fiquei muito feliz, porque eu sempre falei que eu queria engravidar lá para 24, 25 anos. Mas eu queria casar primeiro para poder engravidar. Mas, pronto, né? E fiquei grávida. Então, eu fiquei super feliz, alegre, meu namorado também ficou muito feliz no início daquele susto, né? Ai, como que a gente vai fazer e tal. Mas a gente ficou super feliz, né? Não foi um motivo de tristeza, foi um motivo de alegria. Só que depois de um tempo, aquilo foi me consumindo. Por quê? Porque eu queria contar só após os 3 meses. Acabou que eu contei um pouco antes. Pouquinho antes de fazer 3 meses. E eu falei assim, eu quero contar só depois de fazer 3 meses, porque eu quero ter certeza, né? Que eles falam que é bom, né? Os médicos falam que é bom você contar só após 3 meses, pra ter certeza que aquilo que o feto vai fecundar e vai virar um bebê mesmo e tudo mais. Pronto. E eu falei assim, eu quero esperar, e também não só por isso. Eu também tinha medo, né? Eu tinha aquele medo do que as pessoas vão dizer. A gente sempre fica com medo da sociedade, medo do que as pessoas vão dizer, medo do que nossos pais possam dizer, medo do que a nossa família vai dizer, medo de como pai, mãe, sogra, sogro vai reagir.
tio, tia, primo, papai, periquito. A gente fica com medo de como as pessoas vão reagir. E a gente fala, tô nem aí. E não importa como reajam. Não, eu me importo. Eu me importo. Você pode até falar que não se importa, mas você se importa sim. Muitas vezes, quem fala que não se importa é quem mais se importa. Então, eu me importo. Eu me importo sim. E claro que nem tudo a gente tem que se importar com o que os outros vão dizer, mas eu queria que as pessoas da minha família ficassem felizes. Não triste, nem, tipo, julgassem, nem nada disso. Eu falei assim, eu tenho que viver uma experiência com Deus. Falei, eu tenho que viver, porque eu tô com medo de dizer, eu não sei como eu vou falar. Eu ficava com medo do que as pessoas iam dizer, dos julgamentos, né? Por causa de não ser casada, né? Mas isso já tá tudo se caminhando pra resolver, solucionar isso tudo, tá, gente? E eu fiquei com esse medo. E eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu tenho uma amiga, né, Andressa, que ela mais de uma vez já sonhou coisas assim que aconteceram mesmo. Coisas que aconteceram mesmo de verdade, fato de verdade. Que aconteceram, realizaram, aconteceram, e tipo, foi Deus que falou, caramba, você tem uns sonhos assim que acontecem mesmo. Então eu falo porque eu vi, né? Eu vi que eu falei, Deus, eu queria que a Andressa sonhasse algo assim, da minha gravidez, algo assim, sabe, pai? Porque eu tô com medo, eu não sei o que vão pensar, o que vão dizer, vai me deixar muito triste se eu contar pra alguém e a pessoa, tipo, me julgar, não ficar feliz. Eu falei, isso vai me magoar muito, Senhor, eu não quero. Eu chorei até antes de acontecer. Antes de eu contar, eu já fiquei triste antes, porque eu tava com medo, né, da reação das pessoas. E eu falei, pai, eu queria viver uma experiência, eu queria que a Andressa tivesse algum sonho, alguma coisa e viesse falar comigo, sei lá. Né? E passou um tempo, eu tinha até esquecido já disso. A Andressa me mandou um áudio. Assim, amiga, eu sonhei. O sonho foi meio esquisito, você não liga não. Aí já falou assim, mas eu sonhei que você tava grávida. Gente, eu não tinha contado pra ninguém. Ninguém. Só eu, o Antônio, meu namorado, sabíamos, Deus, claro. E a médica, porque eu fui no médico, né, fazer exame e tudo mais, pra confirmar. E ela sonhou que você tava grávida, só que você tava, ao mesmo tempo que você parecia feliz por estar grávida, você tava triste. E eu não entendi por quê, mas depois eu entendi que era por causa do julgamento das pessoas, o que as pessoas iriam dizer, o que as pessoas iriam pensar de você. Então você tava triste, tava com medo de contar pros outros, tava com medo de contar pras pessoas. E só que no sonho, Deus falava comigo pra eu te falar que esse filho era um presente dele, que não era pra você se preocupar. Filho, gente, eu falo filho, mas eu não sei se é menino ou menina não, filho ou bebê, tá? Bebê, ainda não sei. E ele falava que você não precisava se preocupar, que você não precisava ter medo, nem vergonha, nem timidez, porque ele enviou esse presente pra você. Ele enviou esse bebê pra você. É um presente dele, então não precisa ter vergonha. Gente, eu comecei a chorar. Porque ninguém sabia. Nem escapulhando. Eu falar, talvez você tenha que contar pra alguém, né? Escapulhando. Não contei pra ninguém. Eu moro em Portugal, minha amiga mora no Brasil. Não contei pra ninguém, nem pra minha mãe, pra ninguém. E eu comecei a chorar. Quando eu ouvi aquele áudio. Eu ouvi até mais de uma vez. Mandei pro meu namorado e falei, cara, escuta isso, precisa ouvir isso. E ele disse, não é possível. Como? Eu falei, é Deus. Eu falei, é a experiência com Deus. E eu liguei pra ela pro vídeo chamado, porque eu tive que ligar pra ela. Eu tive que contar pra ela que ela viveu uma experiência com Deus, assim como eu vivi, no momento que ela me contou. E ela começou a chorar, e eu chorando, ela chorando. Eu chorando, ela chorando. E ela assim, amigo, eu não acredito, eu realmente vivi uma experiência com Deus, eu sonhei, e ele falou comigo, eu não acredito. E no próprio áudio ela até falou, amiga, eu acho que, eu acho que esse sonho foi meio louco, não sei lá, por que eu sonhei isso. Ela até falou isso no áudio, tipo, né, pra eu não ficar preocupada com aquele sonho. Eu falei, amiga, eu tô grávida mesmo e, nossa, eu pedi uma experiência, pedi algo e Deus mandou você falar comigo, eu nem tô acreditando que realmente você tá falando comigo, que você sonhou isso. Muito menos que você ia sonhar que eu tava grávida. Eu não imaginava que ela ia chegar a sonhar que eu tava grávida, não esperava isso. Ela sonhou que eu tava grávida, que eu não queria contar pras pessoas e Deus falava pra ela, avisa ela que eu que enviei esse filho, é um presente meu. Então, gente,
E eu posso dizer hoje, eu vivi uma experiência com Deus. Peça a Deus experiência, para você ter experiência com Deus. Peça a Deus. Porque a melhor coisa que existe é você ter uma experiência com o Pai. Porque o Pai, Ele ama os seus filhos. Mas quando você vive uma experiência com Ele, não tem nada que te dá mais força e fé e confiança e acreditar naquilo, não tem nada que você não resista. Claro que sempre vem luta, sempre vem dificuldades, mas você tem que viver sua própria experiência. Não tem como eu explicar, não tem como eu dizer e te dizer como foi isso. Eu não sei nem explicar, é algo incomparável, é algo extraordinário, é algo que... Uma experiência com Deus é algo que você não sabe nem de onde saiu. É igual há pouco tempo eu e meu namorado, a gente tava pensando, falei, amor, não sei de onde saiu o dinheiro pra gente pagar as contas. E ele falou, nem eu, porque eu fiz as contas e o dinheiro não dava. Eu assim, é mesmo, porque a gente tinha feito as contas mais de uma vez e o dinheiro não dava. O dinheiro não dava pra pagar as contas todas. Gente, deu e sobrou o dinheiro. Dinheiro deu e sobrou. Deu pra pagar tudo, porque Deus cuidou de tudo. Então eu posso dizer, Deus tem cuidado da minha vida de uma forma maravilhosa, mas porque a gente tem que pedir, a gente tem que buscar, a gente tem que orar. A gente tem que fazer isso cada vez mais. Cada vez mais a gente tem que buscar a Deus. Cada vez mais, por mais que pareça difícil, às vezes a gente desanima, fica com desânimo. Mano, como que eu oro? Sendo que eu fico desanimada, fico com preguiça. Só ora, só começa. Só começa a orar, que o desânimo depois vai embora. Só começa. Eu também fiz um vídeo sobre como orar. Se você falar, mas eu não sei como orar, como eu faço? Eu vou deixar a descrição aqui embaixo, o link pra você ver. Gente, e é uma coisa tão simples que às vezes a gente acaba, nós seremos humanos, a gente às vezes acaba dificultando tudo que é pra ser só simples. Então, tenham essa experiência com Deus. Peça a Deus, peça do seu íntimo, do seu coração, peça com um bom coração, peça com boas intenções e você vai receber. Mas peça experiência com Deus, que Ele vai te dar. Ele vai te dar.